Voltamos. Deixa o pessoal entrar para a gente continuar. Olá, professor. Opa, beleza, galera? Bem-vindo aí de volta. Deixa o pessoal entrar aqui e a gente continua. Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguém. Tranquilo. Bom. Entrou todo mundo. Vamos lá. Então, novamente, vou desligar aqui a câmera para a gente não ter problema com a internet. E aí a gente vai continuar. Meus queridos, bom dia novamente. Para quem eu não vi, quem por algum motivo não assistiu a primeira aula, bom dia. Mas os demais que já estavam, bom dia de novo. Vamos continuar, tá? Bom, então, ficou claro que o deslocamento é a diferença entre a posição inicial e a posição final do móvel, certo? Então, isso é que é deslocamento. Diferença entre as posições que o móvel ocupou. Vocês vão ver aqui que é diferente da distância percorrida, tá? Então, deslocamento, variação da posição. Por exemplo, um homem fez uma caminhada partindo do marco 10 km e chegando ao marco 50 km, ou seja, ele saiu depois da origem. Ele já estava 10 km da origem da trajetória. Não sei se vocês observam, quando vocês viajam, passam de carro, às vezes vocês veem umas placas na beirada da estrada lá, marcando quilômetro 50, quilômetro 100, quilômetro 200. Isso dali é a posição em relação à origem daquela estrada, certo? Então, é onde aquela BR começou e a distância daquela BR até aquele marco ali. Então, não é a distância que você percorreu. A distância que você percorreu em relação às cidades estão naquelas placas indicativas que falam, né? Quando você sai de Conquista aqui, por exemplo, você pega a placa na estrada que fala Feira de Santana, 390 quilômetros, Salvador, 530 quilômetros. Ali você tem a distância entre as cidades. Mas às vezes você passa na estrada e você vê uma placa lá marcando quilômetro 100, quilômetro 50, quilômetro 200. Ali é a posição em relação à origem daquela estrada, certo? Naquele ponto. Seria mais ou menos isso aqui. Então o cara saiu da posição 10 quilômetros e chegou na posição 50. Então ele não saiu da origem da estrada, da trajetória. Ele saiu já 10 quilômetros à frente da origem. Qual a variação de espaço que o homem percorreu? Então, variação de espaço é a posição final menos a posição inicial. A posição final, 50 km, menos 10 que é a posição inicial. O deslocamento ou a variação da posição foi de 40 km. Então, 40 km corresponde ao que ele percorreu, a distância, o deslocamento percorrido e a distância que ele percorreu nessa caminhada, ok? Então, muitas vezes a distância percorrida coincide com o deslocamento, mas nem sempre isso vai acontecer, certo? Então, por exemplo, Bob Esponja nos desenhos animados sabia que Patrick estava a 50 km de distância.
Bob Esponja quer saber qual a sua posição inicial se o Patrick está sobre o marco de 50 km. Então, aqui ele está sobre o marco 50. E a distância entre ele é de 50 km. Consequentemente, a posição do Patrick vai ser a variação da posição que você vai calcular. Posição final menos a posição inicial. A variação de posição foi de 50, que é o marco, coincidiu com a distância. E a posição inicial vai ser quanto? 50 menos 50 significa que o Patrick está no marco zero. Certo? Agora, por exemplo, ele poderia estar aqui, ó, a 50 km do Patrick, do Bob Esponja, desculpe, e o Patrick está sobre o marco 60 km. Qual era a posição inicial? Qual seria a posição inicial? Seria de 10 km. O Patrick, ou Bob Esponja, desculpe, estaria a 10 km da origem. Que você ia pegar aqui 60 menos 50, 10 km seria a posição do Bob Esponja. Que é basicamente isso aqui. Entenderam? Deu para entender? Sim. Beleza? Professor, você pode explicar de novo essa parte? Ó, olha só. Deu uma Aqui, confusãozinha aí. aí Tem que me então, explicar de novo? vamos repetir. Veja bem. O Bob Esponja aqui, ele está a 50 km de distância do Patrick, certo? Ele quer saber qual a posição inicial que ele está, se o Patrick está no marco de 50 km. Então, aqui coincidiu. Ele está a 50 km do Patrick, só que o Patrick está no marco 50. Então, qual é a posição do Bob Esponja? A posição inicial do Bob Esponja, você vai calcular. A variação da posição é igual à posição final menos inicial. A posição inicial vai ser a posição final menos a variação de posição. Então, 50 é a variação de posição, certo? A posição final foi de 50 km também. E a posição inicial que você quer saber. Vai ficar 50 menos 50, 0 km é a posição do Bob Esponja. Ou seja, o Bob Esponja está na origem da trajetória, certo? Mas poderia ser o seguinte, ó. Imagine que o Bob Esponja estivesse a 50 km de distância do Patrick, certo? Só que o Patrick, ao invés de estar no marco 50, o Patrick estaria em cima do marco 60, ó. Epa, esse mouse aqui. Eu sou ruim demais para escrever. Mas suponha que aqui fosse o marco 60, ó. Tá? Ele estaria a 60 km, na posição 60 km, no marco 60. Qual seria a posição do Bob Esponja? Então, a posição do Bob Esponja seria posição final menos a variação de posição. A posição final seria 60 menos 50. O Bob Esponja estaria a 10 km na posição inicial de 10 km em relação à origem. Conseguiram entender agora? Ou complicou mais ainda? Entendi agora. Certo? Então, aqui foi só coincidência. O Bob Esponja está na origem da trajetória, está no marco zero. Mas ele poderia estar a 10 km se, por exemplo, o Patrick estivesse no marco 60. Se o Patrick estivesse no marco 100, o Bob Esponja estaria na posição inicial de 50 km. E assim sucessivamente. Aí você consegue determinar a posição que ele está em relação à origem, só calculando o deslocamento e a variação de posição do Patrick. Beleza? Bom, Beleza. Então qual é a diferença, gente, da nossa distância percorrida para o deslocamento? Existe diferença, tá? E qual vai ser essa diferença? É o que a gente vai ver agora. Deixa eu colocar aqui para sair essa mensagem aqui. Bom, quem é a distância percorrida? A distância percorrida é a grandeza que informa quanto a partícula percorreu mesmo de distância. Qual foi a distância percorrida total entre dois instantes? Ela vai ser calculada sempre em módulo, tá? Não vai ter o sinal. Por quê? Porque é o total, a distância total. Então, se o cara vai e volta, se você colocar o sinal,
Se ele vai 10 metros e volta 10 metros, se você colocar o sinal, vai ficar 10 menos 10, 0. E aí você não tem a distância, certo? Na realidade, se ele foi 10 metros e voltou, qual foi a distância que ele percorreu? 20 metros, certo? Então, se você colocar o sinal, você vai ficar 10 menos 10, 0. Então, não é com o valor, sempre calculado com valor absoluto. Não tem o valor algébrico, não tem o sinal quando você vai calcular a distância percorrida. A distância percorrida, seguindo diferentes trajetórias, é habitualmente diferente. No entanto, o deslocamento efetuado é sempre o mesmo se você considerar uma distância sempre no mesmo sentido. Então, percorrer a distância no mesmo sentido da trajetória, o que vai acontecer? O deslocamento vai coincidir com a distância percorrida. Mas quando for trajetórias diferentes, esses valores serão diferentes, certo? Então, deslocamento vetorial, a gente vai ver lá na frente, e distância percorrida é escalar, tá? Então, tem uma diferença entre deslocamento e distância percorrida. Que diferença é essa? Vamos ver aqui. Imagine que a partícula queira sair, o móvel queira sair de A e se deslocar para B. Você sabe que a menor distância entre dois pontos é uma reta, né? Então, o deslocamento mais eficaz seria esse aqui. Ele sai de A, vem em linha reta e chega em B. Ele está percorrendo a menor distância entre as três trajetórias que estão aqui, de azul, vermelho e verde. Ok? Então, a menor distância percorrida é essa aqui, certo? Que corresponde ao deslocamento nessa reta. Porém, nada impede que essa partícula saia e faça essa trajetória 1 aqui que está de verde, ó. Ou ele faça essa trajetória aqui que está de vermelho. Ou ainda, ele pode sair daqui de A e fazer isso aqui, ó, para chegar em B, não pode? Ele pode sair de A e fazer isso aqui. Ô, professor. Para chegar em B, sim, pode falar. Eu tenho uma dúvida, veja só, é sobre, no caso assim, se você tiver aqui o deslocamento, sempre você tem que tomar cuidado que sempre vai interferir na trajetória, né? O deslocamento, às vezes o deslocamento que você tem que fazer, ele depende de obstáculos que você pode ter na trajetória. Então, por exemplo, ele está saindo aqui, ó, de A para B, certo? O mais fácil de ser feito, a trajetória mais eficaz, seria sair de A em linha reta e vir para B. Porém, vamos supor que se fosse uma estrada, tá? Você já viu que não existe estrada totalmente retilínea. Você sai daqui para Itambé, por exemplo, você desce a Serra do Massal, que é cheia de curva. Então, existe uma montanha aqui, ou algum obstáculo aqui, que esse indivíduo vai ter que contornar. Então, ele não vai poder fazer essa trajetória retilínea, ele vai ter que fazer outra trajetória. Então, a trajetória depende do obstáculo que você tem durante esse deslocamento, tá? Então, claro, se tiver tudo livre, o mais eficaz é você sair de A em linha reta e chegar em B. Mas nem sempre você pode fazer isso. Você pode ter alguns obstáculos aqui e aí você tem que percorrer essa distância aqui para desviar desses obstáculos. Então, a trajetória depende disso daí. Beleza? Ficou claro aí? Ficou. Ótimo. Então, o que acontece? A trajetória que vai ser descrita determina o deslocamento e determina a distância percorrida. Então, por exemplo, se tiver os obstáculos aqui e ele não puder seguir aqui na linha azul realizando o deslocamento, que vai ser a menor distância percorrida, ele vai fazer aqui em vermelho ou em verde. Pela figura, você consegue perceber que a menor distância percorrida vai ser essa em vermelho, porque verde vai percorrer uma distância maior, né? Então, tirando o azul, entre o verde e o vermelho, a menor distância está no vermelho, na trajetória vermelha, e a maior distância está na trajetória verde, certo? Então, a distância percorrida
corresponde à soma de todo o caminho percorrido na trajetória, certo? Às vezes coincide com o deslocamento, às vezes não. Então, por exemplo, um automóvel deslocou do quilômetro 20 de uma estrada até o quilômetro 65, sempre no mesmo sentido. Então, quando o deslocamento ocorre no mesmo sentido, eu disse para vocês que ele vai coincidir com a distância percorrida. Então, determine o deslocamento e a distância percorrida pelo móvel. Nesse caso, a partícula descreve um deslocamento sempre no mesmo sentido. A distância percorrida, como eu disse para vocês, vai ser igual ao deslocamento. Então, distância percorrida é igual à variação da posição, que é o nosso deslocamento, ΔS. Como é que vai ficar? Ele saiu do quilômetro 20 e chegou ao quilômetro 65. Então, posição inicial é 20, posição final 65, variação de posição, que é o nosso deslocamento, posição final menos inicial, 65 menos 20, 45 quilômetros foi o deslocamento dessa picape, desse indivíduo aqui nesse carro. E a distância percorrida? A distância percorrida corresponde ao deslocamento. Então, nesse caso, a distância percorrida e o deslocamento são iguais. Ele deslocou 45 quilômetros e a distância que ele percorreu foi de 45 quilômetros, certo? Porém, a distância percorrida pode ser diferente. Sim, pode falar. Falhou? Ele estava dando alô, eu acho. Cortou? Deu interferência aí, foi? Não, é que alguém falou aí alô, eu não sei o que foi. Ah, tá. Mas estão me ouvindo direitinho? Sim. Beleza. Então, voltando aqui. Nesse caso, ó, ele saiu do quilômetro 20 para o quilômetro 65, ele percorreu uma distância de 45 quilômetros. Então, coincidiu com o deslocamento percorrido, que foi de 45 quilômetros. Mas nem sempre vai ser igual, certo? O deslocamento vai ser igual à distância percorrida. Por exemplo, imagine que um boi sai da posição 0 da estrada e vai até a posição de 5 metros. E depois ele retorna para a posição 0. Qual foi o deslocamento e qual foi a distância percorrida? Então, nesse caso, a distância percorrida vai ser uma e o deslocamento vai ser outra. Então, nesse caso em que a partícula inverte o sentido de movimento, a distância percorrida não vai ser igual ao deslocamento, certo? Ela vai ser diferente. Então, a distância percorrida será igual ao deslocamento da ida mais o deslocamento da volta, em modo. Então, qual vai ser a distância percorrida? A variação da posição da ida mais a variação da posição da volta. É diferente do exemplo inicial. Então, como é que vai ficar? O boi saiu do marco 0, foi até 5 metros e depois voltou para o marco 0. Qual é a posição inicial? 0. Qual é a posição final? 0 também, porque ele foi e voltou, certo? ΔS, que é o deslocamento, vai ser quanto? Posição final menos a inicial. Então, qual foi o deslocamento que o boi realizou? Nenhum. Por quê? Ele estava aqui e depois que ele andou, ele voltou e parou aqui, ó. Então, ele estava nesse ponto e continuou nesse ponto. Então, o deslocamento foi 0. Ele não realizou nenhum deslocamento. Agora, qual foi a distância percorrida pelo boi? Ele não realizou deslocamento, mas ele percorreu uma distância, já que ele foi até 5 metros e voltou. Então, se ele foi até 5 metros e voltou, obviamente ele percorreu uma distância equivalente a 10 metros, tá? E como é que eu vou calcular? Distância percorrida vai ser a variação da posição na ida mais a variação da posição na volta. Aqui está errado, é volta, tá? Então, 5 menos 0 mais 0 menos 5. Então, vai ficar 5 mais 5, 10 metros vai ser a Esse distância traço aí, percorrida. professor, esses traços aí significam o quê? Aqui? Não, no aqui delta é o S é módulo, esses traços.
Módulo é porque você desconsidera o sinal. Aqui não é -5, você vai desconsiderar Aham. o sinal, módulo em matemática. O módulo de 5 vale 5, o módulo de -5 vale 5 também. Então você despreza o sinal porque você vai calcular em módulo. É módulo ou valor absoluto. É quanto vale aquele número em termos de unidade, de dezena, de centena. Então, por exemplo, 8 equivale a 8 unidades. Menos 8 equivale a 8 unidades também. Entendeu? A diferença é que um é a soma positiva e o outro é a falta negativa. Mas o que ele corresponde em valor absoluto são 8 unidades. Entendeu? Então, isso aqui a gente chama de Entendi. módulo ou valor absoluto. Sempre que vocês virem essas barrinhas entre os números, para você tirar da barrinha, você vai ter que desprezar o sinal. Então, aqui, ó, o módulo de 5 é 5, o módulo de -5 é 5 também. 5 mais 5, 10, que é o valor 10 metros da distância percorrida nesse caso aí. Ok? Entender a diferença entre distância percorrida e deslocamento, gente? Sim. Olha só, então o indivíduo ele pode percorrer uma distância de 10 metros e não realizar nenhum deslocamento. E ele pode percorrer uma distância que equivale ao seu deslocamento. Então, 45 quilômetros de deslocamento, 45 quilômetros de distância percorrida. Nesse exemplo aqui do boi, ele percorreu uma distância de 10 metros e o deslocamento foi zero. Porque ele saiu da origem e voltou para a mesma posição que ele estava. Beleza? Bom, Beleza. unidade de distância. Então, eu disse para vocês que nós temos o SI, Sistema Internacional de Medida, e disse que em física isso equivale a MKS. Unidade de distância sempre em metros, unidade de massa em quilogramas e de tempo sempre em segundos. Nós falamos de tempo, então a unidade de tempo é segundos. Normalmente você vai ter minutos e horas para transformar, e aí a relação é aquela que eu passei para vocês. 1 hora, 60 minutos, 1 minuto, 60 segundos, 1 hora, consequentemente, 3.600 segundos, certo? E a distância que a gente está falando aqui agora, distância do deslocamento, ele tem que ser medido em metros, tá? Então, a unidade padrão de distância no SI é metro. Porém, você tem outras unidades de medidas que, porventura, você pode aparecer numa questão e você vai ter que transformar. Então, a distância pode ser dada em quilômetros, em centímetro, em milímetro, né? Quando a distância for dada nessas unidades, você vai ter que usar o parâmetro para transformá-la. 1 quilômetro equivale a quanto? 1.000 metros. 1 metro equivale a 100 centímetros. 1 centímetro equivale a 10 milímetros. E assim sucessivamente. Vocês já viram, né? Já sabem disso. 1 metro, 1.000 milímetros. Né? E por aí vai. Então você usa esses parâmetros para realizar as transformações da unidade de distância. Tá? E agora nós vamos entrar na primeira equação, primeiro cálculo do nosso conteúdo, tá? Velocidade média. Velocidade média do movimento uniforme. Então, velocidade no MU, no MU, movimento uniforme. O movimento uniforme, ele pode ser retilíneo uniforme ou ele pode ser curvilíneo ou circular uniforme. Então, MCU ou MRU. Quando vocês virem essa simbologia, MRU significa movimento retilíneo uniforme. MCU, movimento circular uniforme. Então, essa letrinha que vocês vão ver aí no meio, MRU ou MCU, corresponde à trajetória. Porém, MU, movimento uniforme, ele segue as mesmas características. A diferença do MCU para o MRU é somente a trajetória e, consequentemente, algumas grandezas que vão influenciar no cálculo, tá? Mas a base do movimento é a mesma. O movimento segue as mesmas características, certo? Bom, no movimento uniforme,
que nós iremos estudar, o movimento retilíneo uniforme, a velocidade corresponde à distância sobre o tempo, tá? Então, velocidade é distância sobre tempo, ou velocidade é ΔS sobre ΔT. Variação da posição sobre variação do tempo. A variação de qualquer grandeza corresponde à diferença entre a final e a inicial da grandeza. Então, variação de espaço é o espaço final menos espaço inicial, ou posição final menos a posição inicial. Variação de tempo, tempo final menos inicial. Então, qualquer variação corresponde à diferença entre a final e inicial. Então, variação da posição, posição final menos a inicial. Variação do tempo, tempo final menos inicial. Certo? Ô, professor, só uma duvidazinha. Pois não. Pode Quando falar. não tem a variação, aí é um cálculo diferente, né? Na realidade é o seguinte, você vai encontrar essa equação escrita da seguinte forma. Você vai encontrar ela D sobre T. V é igual a D sobre T. Tá? Por quê? Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Não, mas eu vou explicando ali. Então, o que acontece? Você tem essa fórmula para velocidade. Velocidade é igual a distância, é ΔS sobre ΔT. E essa fórmula, ela é exatamente igual a essa aqui, ó, que você vai ver em alguns livros também. Isso muda de autor para autor. Tem autor que prefere representar assim, ó. Velocidade é igual a distância sobre tempo. Tá certo? Essa fórmula é exatamente igual, exatamente igual a essa. Ela equivale, tá? Por quê? Porque a variação de espaço corresponde à distância percorrida. E o intervalo de tempo normalmente é só o tempo final. Por que só o tempo final? Porque quando a gente começa a marcar um movimento, a gente não zera o cronômetro, então o tempo inicial vai ser zero. Tempo final menos zero é igual ao tempo final. Então, essa equação ela pode ser escrita dessa forma aqui também. Ó. Velocidade é igual a distância sobre tempo. Distância é a variação da posição e o tempo é o intervalo de tempo, porque em 99% dos casos você zera o cronômetro para poder iniciar a marcação do tempo do movimento. Entendeu? Entendi agora, professor. Obrigada. Certo? Então você tem essas duas formas de representar a mesma equação. Velocidade é igual a distância vezes tempo, ou velocidade é igual a ΔS sobre ΔT, que é a mesma coisa. Certo? Bom, então vamos ver aqui como é que a gente aplica essa fórmula, essa equação. Desculpe. Uma tartaruga consegue percorrer a distância de 4 metros em 200 segundos. Qual a sua velocidade em metros por segundo? Então, eu disse para vocês que velocidade é ΔS sobre ΔT. A velocidade vai ser a distância percorrida, que é 4 metros, variação da posição, sobre o tempo, que é de 200 segundos. Então, observe que aqui, ó, eu usei a mesma coisa. Eu peguei, no lugar de ΔS, eu peguei a distância percorrida, D. Ó, distância D. E intervalo de tempo, eu só peguei o T, que foi o tempo que durou o movimento. Então, eu estou pegando velocidade igual a distância sobre tempo. 4 dividido por 200, 0,02, o quê? Metros por segundo, que é a unidade padrão na SI. Ah, professor, se tivesse numa unidade diferente, aí eu ia ter que transformar. Então, por exemplo, a tartaruga andou 4 quilômetros em 200 segundos. Então, eu teria que botar aqui 4.000 metros, dividir por 200 e achar a velocidade de 20 metros por segundo. Essa tartaruga é braba, hein? É ninja essa aí, né? Ela é super veloz, essa tartaruga. Certo, gente? Então, se a unidade não estiver correta, você vai multiplicar.
Agora, professor, eu quero calcular, mas eu vou calcular em quilômetros por hora para depois transformar para metros por segundo. Pode? Pode, tá? Então, existe um padrão para você transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, ou vice-versa, tá? Então, o parâmetro é 3,6. Se você quiser transformar de metro por segundo para quilômetro por hora, você vai multiplicar por 3,6. Se você quiser transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, você tem que dividir por 3,6. Então, transformar a velocidade, o parâmetro é 3,6. Metro por segundo para quilômetro por hora, multiplico por 3,6. Quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. Certo? Vamos ver aqui. Faça as seguintes conversões. 10 metros por segundo em quilômetros por hora. Ora, o que eu falei aqui? De metros por segundo para quilômetros por hora, eu vou fazer o quê? Multiplicar por 3,6. 10 metros por segundo vezes 3,6 equivale a 36 quilômetros por hora. Então, 10 metros por segundo é igual a 36 quilômetros por hora. Certo? Transformei. Letra B. 108 quilômetros por hora, eu quero transformar em metros por segundo. Ora, de quilômetros por hora para metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. Então, vou pegar 108 dividido por 3,6. Isso vai me dar uma velocidade de 30 metros por segundo. Então, 108 km por hora corresponde a 30 metros por segundo de velocidade. Ok? Tranquilo aí? Todo mundo entendeu? Então, por exemplo, ó, você, nesse primeiro ano, você vai começar a fazer essas transformações. Mas com o passar do tempo, quando chegar lá no terceiro ano, você já vai saber isso aqui de cor e salteado. Então, 10 metros por segundo, multiplico por 3,6, dá quanto? 36 km por hora. 20 metros por segundo, dá 72 km por hora. 30 metros por segundo, 108 km por hora. Certo? E assim sucessivamente. 40 metros por segundo, 144 km por hora. E aí vai, 50 metros por segundo, 180 km por hora. E o contrário também, a mesma coisa. Então, você pega aqui 108 km por hora, dividido por 3,6, dá 30 metros por segundo. 54 km por hora, 15 metros por segundo. E aí vai. Então, esses valores, com o uso constante durante esse ano, quando chegar lá no segundo, terceiro ano, vocês já vão saber isso de cor. O que vocês não podem esquecer é que para passar de metros por segundo para quilômetros, você tem que multiplicar. E de quilômetros por hora para metros por segundo, você tem que dividir. Ok? O resto é tranquilo. Ok. Então, velocidade, média distância sobre tempo, ou variação da posição sobre intervalo de tempo. Professor, posso calcular a velocidade em quilômetros por hora? Pode. Se eu pergunto para você, numa questão, qual a velocidade média da tartaruga, e não coloco isso aqui, você pode me dar a resposta em quilômetros por hora. Tá certo. É normal fazer isso? Não. O padrão é em metros por segundo. Mas se ele não perguntou, não pediu, você pode responder em quilômetros por hora. Sua questão está certa. Tá? O que você não pode fazer é ele pedir em metros por segundo e você colocar a resposta em quilômetros por hora. Ou vice-versa. Agora, sempre que você pegar uma questão e que não tiver especificando a unidade, você deve colocar no SI e calcular na unidade padrão do SI, tá certo? Que subentende-se que essa é a unidade correta, que você deve tomar como padrão. Por isso que é o Sistema Internacional de Medidas. Então, eu perguntei, uma tartaruga consegue percorrer tal distância em 200 segundos. Qual vai ser a velocidade média dela? Independente de eu falar em metros por segundo ou não, você vai calcular e colocar em metros por segundo, certo?
Ah, professor, se eu colocar em quilômetros por hora, está errado? Não. Mas o padrão é colocar em metros por segundo. Então, é bom vocês irem se habituando a colocar na unidade padrão, para não ter erro e não esquecer. Se você colocar em quilômetros por hora, vai estar certa a resposta, se o valor e o cálculo estiver correto, certo? Porém, o padrão vai estar em metros por segundo. Às vezes ele pede a velocidade e pede para você calcular em quilômetros por hora. E aí você vai ter que transformar. Ok? Aí transforma antes de calcular ou depois, tanto faz. Se você pega isso aqui, 0,02, multiplica por 3,6, você vai achar o valor da velocidade em quilômetros por hora. Se você transforma isso aqui para quilômetros e transforma isso aqui para horas, você também vai achar o valor em quilômetros por hora. Certo? Ô, professor, Pois não, pode perguntar. aqui no módulo tem uma parte no capítulo aqui que fala de velocidade e aceleração. Isso aqui o senhor não tem ainda não, né? Que tem Não, não. A gente vai falar na sequência de velocidade aceleração. instantânea, Isso. movimento progressivo. É Isso. porque essa parte aqui antecede o movimento uniforme. É porque o módulo ele faz uma distribuição do conteúdo e aí eu prefiro fazer dessa forma. Por quê? Eu estou falando de movimento uniforme. No movimento uniforme, a gente não tem aceleração. A aceleração é no movimento variado. O que é aceleração? Aceleração é a grandeza física que promove variação na velocidade, certo? Então, a gente não está falando de movimento com variação de velocidade. A gente está falando de movimento uniforme. Então, no movimento uniforme não tem aceleração. Aí eu prefiro explicar primeiro o movimento uniforme para vocês entenderem e depois eu vou falar de aceleração para poder explicar o movimento variado, entendeu? Eu altero a ordem aí do módulo porque facilita a compreensão de vocês se a gente seguir essa sequência. Se eu seguir a sequência do módulo, dificulta, porque eu vou falar de aceleração, que é movimento variado, antes de falar do movimento uniforme. Aí eu prefiro alterar, porque didaticamente fica melhor para vocês compreenderem assim, tá? Mas não se preocupe não, que a gente vai falar de aceleração, vai falar de movimento progressivo, retrógrado, explicar aceleração positiva, negativa, desaceleração, assim que a gente terminar de explicar tudo de movimento uniforme. Beleza? Professor, Tá vendo, professor? Nas suas 2 aulas, sua internet colaborou, né? Graças a Deus, né, Ainda bicho? bem. E ó que o tempo tá É. nublado. Eu tô aqui só olhando para a janela. O tempo tá nublado, mas dessa vez colaborou. Graças a Deus. graças a Deus. Agora vamos combinar depois, viu? Vocês veem aí qual é uma data Viu? melhor para a gente marcar uma aula de tarde, para a gente poder repor aquela aula lá. Viu? Viu? Beleza. Alguém tinha alguma pergunta aí? Alguma dúvida, gente? O senhor botou o cronograma lá no Eclés, o senhor disse que vai postar atividade amanhã, né? Isso, uma atividade amanhã, mas eu tô achando que eu vou alterar, porque aliás, não tem problema não. Eu vou postar essa atividade amanhã, vocês vão tentar fazer e a gente vai corrigir, tá? Eu só vou estipular lá para vocês me entregarem. Agora, vocês não fiquem preocupados com acertos e erros, não, tá? Eu não conto as questões que você acertou, não. Você vai ganhar pontuação por ter feito a atividade, tá certo? O que eu corrijo acertos e erros é na avaliação. Então, essas atividades que a gente vai fazer durante a unidade, vocês vão ter a pontuação por fazer. Então, você pode fazer, tentou fazer, não fez, deixa o cálculo lá, que eu vou ver que você fez e você vai ter a pontuação, certo? E não vou contar acertos e erros, não. Então, vocês não precisam se preocupar com isso. Basta fazer a atividade do jeito que vocês entenderam e mandar para mim lá no iClass, que é para computar. Vai postar hoje, atividade. professor? Vou postar amanhã, o cronograma tá amanhã, quinta-feira. Amanhã eu boto lá no iClass para vocês. Tá joia? Certo. Valeu, galera. Obrigado. Obrigado Valeu. pela participação. Bom dia para vocês. Tchau, Tchau, tchau. professor. Boa aula para vocês, tá Tchau, bom? tchau. Valeu, Tchau, professor. professor. À disposição. Valeu. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, professor. Valeu, até a próxima aula.